E aí, bora para mais um vídeo. Bom, recentemente, recentemente, alguns meses atrás, eu postei um vídeo denominado Não Ignore as Dádivas. É um vídeo que eu gosto bastante, onde eu escrevi algumas coisas sobre o quão nós podemos perceber nas pequenas coisas dádiva, a graça de Deus. Mas eu estava pensando recentemente em algumas outras coisas já. Eu não sei se você já passou por isso, de orar pedindo a Deus, Deus, me dá direção em relação à escolha que eu tenho que fazer em relação a isso ou aquilo, ou algo que você pediu a Deus em relação a uma bênção, a uma resposta, algo que você entendia que precisava, algo que você gostaria que acontecesse. E você colocou aos pés do Senhor, você buscou em oração e etc. Junto a isso, eu quero citar dois pontos. Primeiro, duas verdades bíblicas. Primeira, que a palavra de Deus constantemente nos ensina sobre não colocarmos nossa expectativa nessa vida, sobre não juntar tesouros na terra, sobre, por exemplo, a parábola dos espinhos, em que Jesus diz, olha, um dos espinhos caiu, ou melhor, a parábola das sementes, onde uma das sementes, Jesus diz, uma das sementes caiu em meio aos espinhos e os espinhos crescendo sufocaram a semente. Depois Jesus dá a explicação para essa parábola, ele diz, a semente que caiu em meio aos espinhos é a semente que caiu, a pessoa que recebeu a palavra, as boas novas do evangelho, porém os cuidados da vida, as preocupações, a pessoa estar apegada a essa própria vida, ela acaba não produzindo frutos como deveria. E em outras diversas situações, Jesus disse, olha, não estejais ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, que o vosso Pai, ele conhece as nossas necessidades, ele cuida de vós. Então, por um lado nós temos isso, por outro lado nós também temos Jesus falando, olha, o homem, ele foi edificar uma torre, se ele for edificar uma torre, não se assentar e não planejar e não se organizar, e se ele edificar e não terminar, as pessoas que passarem vão dizer, olha, ele começou e não terminou. Então, a importância também de planejar, de se organizar, não é? No livro de Jó, está escrito ali, Jó, no capítulo 22, versículo 28, planejando tu algum negócio, ou em alguma outra versão, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, a importância também de planejar, a importância de ser diligente, não é? E aí, dentre esses dois pontos, eu fiquei refletindo, cara, como é que faz? Porque de um lado, eu preciso não colocar meu coração nas coisas dessa vida, não gerar expectativas e evitar querer buscar essa vida e construir essa vida para mim mesmo e ser diligente, olhar para a eternidade, pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Como é que eu faço? E por outro lado, eu preciso planejar, ser diligente, ser dedicado, tudo que vier à minha mão, fazer com toda a minha capacidade. Como conciliar como conciliar esses dois lados? O que fazer? Não é? E aí, eu refletindo sobre isso e orando sobre isso, eis aqui essa reflexão e vamos ver se você concorda, se isso se encaixa para você no teu coração. Vamos lá. Talvez a chave, eu fiz algumas anotações, talvez a chave de compreensão na vida, talvez a chave, o ponto de conversão entre esses dois lados seja derrubar os seus ídolos. Ou seja, a expectativa do que você pode construir, a expectativa dos planos que você pode alcançar, dos objetivos que você quer alcançar, tudo isso, do que você quer realizar, do que você quer obter, etc., pode sim se tornar um ídolo no teu coração. Pode se tornar um ídolo no teu coração. A ponto de você pensar, olha, se Deus não me der, se Deus não me abençoar, Deus não me ama.
Se Deus não fizer assim, se ele não me responder assim, do jeito que eu quero, Deus não, talvez você não diga isso, mas talvez você sinta. Talvez no fundo, seja exatamente isso que você sinta. Está lá no fundo. Então, veja comigo. Como assim derrubar os seus ídolos? Bom, significa basicamente não ter apego do fundo do seu coração. Derrubar suas expectativas, seus anseios, suas vontades. Claro, não deixando de planejar, de olhar para frente, de ser diligente. Porém, com a compreensão que se Deus quiser mudar tudo de lugar, no meio do caminho, se Deus quiser fazer tudo diferente, frustrar todas as direções que você pretende, ainda assim ele continuará sendo o Senhor de tudo para você. Ele deve permanecer, independente da circunstância, sendo o Senhor de tudo para você. Lembra quando o mesmo Jó, que escreveu planejando tudo algum negócio, ser te afirme e a luz brilhará em seus caminhos? Esse mesmo Jó perdeu tudo. Perdeu sua casa, seus filhos, seu gado, todas as suas riquezas, suas posses, seus amigos, inclusive. Ele perdeu tudo. E ele foi arguir com o Senhor, ele foi argumentar com o Senhor. Senhor, eu sou injusto por acaso? Não tenho sido íntegro? Será que há pecado nas minhas mãos? E Deus, ele diz para Jó, Jó, onde você estava quando eu estendi os céus? Quando eu formei a terra? Quando tudo que você enxerga, toda a beleza que você enxerga ao seu redor, os animais no campo, tudo isso, toda a riqueza que você enxerga, eu fiz onde você estava. Deus está dizendo, eu sou o autor da criação. Eu sou o maestro que rege todas as coisas. Eu sou o Senhor. Mas Deus, por quê? Por que você quer saber o porquê? Basta você saber que eu estou no controle. Basta você saber que eu continuo sendo Deus. E eu ainda estou assentado sobre o trono. E o governo está nas minhas mãos. Então, a reverência e a glória que nós devemos dar a Deus somente, se por 1 milímetro isso se desviar para os nossos desejos, anseios, planos, projetos, vontades, aspirações, etc., é idolatria. É idolatria. Então, continuando aqui as anotações, com a compreensão que, se Deus quiser mudar tudo de lugar, frustrar as direções, etc., ele continua sendo Deus. Ele é o único e maior tesouro. Não os relacionamentos ou o relacionamento. Não ganhar dinheiro ou adquirir bens. Ser admirado ou louvado pelas pessoas. Somente Ele é digno de ser reverenciado. Ele é o autor da vida. E Ele deve ser a fonte de tudo. Agora, se você, em Salmos, por exemplo, nós temos o salmista escrevendo, mas Senhor, o ímpio prospera aparentemente, o ímpio faz tudo de errado e continua dando tudo certo para ele. Mas você não pode esquecer de uma coisa. O ímpio não sabe, ele menos espera, é exatamente isso que está no texto, estou parafraseando, que muito provavelmente o que vem em seguida para ele é destruição, é morte. Então imagina, algumas décadas nessa vida em que ele acha que ele está no controle, em que ele acha que ele está usufruindo de tudo, que ele é o Deus de si mesmo, que ele vai viver e vai acontecer e vai fazer exatamente tudo que ele desejar e buscar os seus próprios prazeres, para no final ele entender, quando passar o último segundo, quando o último suspiro foi embora, quando o coração não estiver mais batendo, ele entender que não existe mais esperança, que é uma eternidade separado de Deus.
que tudo aquilo que ele construiu para si, lembra da parábola do rico e do Lázaro? Perdão, outra parábola, a parábola do homem rico, em que ele tinha construído uma grande colheita. E a colheita era grande demais. E ele falou assim: olha, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores. E eu vou dizer à minha alma: alma, deleita-te e folga. Mas Deus, ele diz para esse homem: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Ou seja, no momento em que nós colocamos a nossa expectativa nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Não existe riqueza maior. Não existe nada mais valioso, tesouro maior do que Cristo, do que o sacrifício que ele entregou naquela cruz. E não somente nós devemos reconhecer isso de boca, de palavras, mas nós devemos viver em função disso. Viver em função disso a partir do nosso tempo, dos nossos recursos, planos e projetos. Entender que tudo precisa ser alocado para a glória dele, para o seu reino. E aí a Bíblia deixa isso claro no Novo Testamento: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas como assim todas as demais coisas nos serão acrescentadas? Se eu buscar um reino... Olha, o apóstolo Paulo buscou o reino de Deus sobre todas as coisas e morreu decepado, com a sua cabeça cortada. Pedro morreu de cabeça para baixo, foi crucificado. E tantos outros, apedrejados, mortos nas fornalhas, devorados por leões. Que é isso que eles receberam que foi acrescentado todas as outras coisas, sendo que eles buscaram o reino de Deus? Percebe? O nosso erro é achar que o que Deus nos tem preparado e o que Deus nos tem reservado é só para as próximas décadas, só para essa vida. É por isso que a Bíblia diz que se nós esperarmos de Deus só para essa vida, somos os mais miseráveis entre os homens, porque o que Deus tem reservado, a riqueza e glória e honra do que ele tem preparado para aqueles que o temem, o buscam e o amam, é eterno. É eterno. Ultrapassa a matéria, tempo e espaço. Não pode ser descrito com palavras. O apóstolo Paulo descreve, só falando sobre si mesmo: eu conheço um homem que foi até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis e ouviu coisas inefáveis que eu não posso expressar. Uma riqueza e um tesouro maior. E o apóstolo João, escrevendo sobre as revelações que Jesus deu a ele descreve a cidade celestial, a nova Jerusalém, e o rio que corre do trono de Deus, as árvores e os frutos, a árvore da vida, toda a sua glória, toda a glória daquela cidade que não tem sol nem lua, porque Deus a alumia, Deus é sua luz. Se nós esperarmos somente para essa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Agora, não me leve mal, não me entenda mal. É importante sim planejar, projetar, é importante sim ser diligente. Mas não perca os seus olhos. Não perca a tua visão, teu foco do mais importante. Poxa, Deus me deu dádivas, Ele me abençoa, mas é nele que meu coração está. Poxa, meus projetos se frustraram, falharam. Glória a Deus, é nele que meu coração está. Isso vai ser uma balança para você, para o teu coração. Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você depender do que acontece com você, para você crer, para você ter fé, para você seguir a Deus, para você alcançar a salvação, você
esperar que as circunstâncias determinem a tua eternidade? Você acha isso sábio, prudente? A tua convicção tem que ser independente da circunstância. Meu coração está nele. Então, para concluir, se ele não nos der, se ele não responder, se ele não abrir o mar, se não abençoar, se ele continua sendo digno de todo louvor, honra e adoração, digno de ser amado sobre todas as coisas, de forma que todo o resto não se compara. E aí eu dou um exemplo final. O povo de Israel, logo depois de sair do Egito, e Deus os provou no deserto. E eles olharam em volta e eles disseram: que saudade do Egito. Que saudade das cebolas, das batatas. Que saudade dos legumes, dos alhos. Que saudade que nós tínhamos umas panelas imensas e a gente podia se saciar. Olha aqui, a gente não tem água, a gente não tem comida, só esse maná. Todos os dias esse maná. E esse povo morreu no deserto. Porque eles não entenderam que tudo que Deus queria é que eles compreendessem que Deus os amava tanto. Mas Deus não queria que eles se perdessem com as dádivas. Eles estavam a caminho da Canaã. Eles estavam a caminho da terra que mana leite e mel. Mas eles precisavam passar pelo deserto para entender que é nele que o coração deles deveriam estar. Que o coração deles devia estar. É por ele que eles deveriam almejar. É por causa dele que o seu espírito, o seu íntimo deveria almejar. Só por ele. Porém, ainda que Deus o tivesse permitido para que ele conhecesse o coração deles, o coração deles se revelou idólatra. Rejeitaram a Deus. Construíram para si um bezerro de ouro e disseram: foi esse nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. E a geração que veio em seguida, tendo herdado a terra que mana leite e mel, a Canaã, tendo herdado essa terra, eles fizeram exatamente o que Deus falou para não fazer. Eles começaram e voltaram com as práticas do povo que antes habitava aquela terra e começaram também a sacrificar seus filhos, a idolatrar falsos deuses, o sol, a lua, as estrelas. Você imagina, um Deus de amor, misericordioso, e ele tem tantas dádivas para dar para os seus filhos. E o seu desejo maior é abençoar os seus filhos. Mas ele sabe que muitas vezes, uma vez que ele permita as dádivas, o coração deles vai se desviar. E eles vão buscar a si mesmos, seus próprios prazeres. E por amor, muitas vezes, Deus os frustra. Permite que eles permaneçam no deserto. Bom, em Provérbios nós lemos assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o apartar-se do mau entendimento. O que é o temor do Senhor? É entender que Ele é Senhor, Ele é autoridade. Portanto, Ele deve ser reverenciado, Ele é o único que deve ser reverenciado. Mas não aconteceu do jeito que eu queria. Ele é Senhor! Não é o argumento dos ateus? Mas as crianças morrendo na África. Mas essas crianças que não fizeram mal a ninguém morrendo de câncer. Um argumento moral para justificar a falta da moralidade, né? Bom, se você não acredita num Deus moral, por que você está incomodado com algo que para você é imoral? Se você não acredita num Deus de amor, por que você está argumentando que é falta de amor
que algo aconteça? Como você pode me garantir que o fato de Deus permitir que aquela criança passe por isso, por aquela circunstância, aquela pessoa passe por aquela circunstância no Oriente Médio, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, aquela pessoa enfrente aquele problema, como você pode garantir que aquilo não é a graça de Deus, de alguma forma? Quantas pessoas podem testificar, olha, eu passei por uma dificuldade na minha vida, por uma situação, e através dessa situação eu busquei a Deus, eu me converti, eu me arrependi, eu fui salvo. Você imagina se Deus fizesse com que todas as pessoas, o que acontece, né? Muito. Imagina uma pessoa que ela nasceu bem, viveu bem, nada lhe faltou, e ela foi bem-sucedida, e quando o último segundo de vida dela passa, ela percebe que foi tudo em vão e a eternidade é separada de Deus, do inferno. O que você acha melhor? Seria melhor enfrentar os desafios e o coração se quebrantar e falar: eu preciso me voltar a Deus. É basicamente isso. É importante nos planejarmos, é importante olhar para frente, nos organizar, mas entender, é nele que deve estar meu coração. Abraço e até a próxima.